Olá, povo de Deus, quarta-feira da nona semana do Tempo Comum, 2 de junho de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Tobias 3, de 1 a 11a e depois 16, 17a. E de Marcos 12, 18 e 27. Continuamos nossa leitura desse livro fascinante que hoje nos apresenta duas orações de súplica tão existenciais e profundas que nos revelam a visão que Tobit, pai de Tobias e Sara, futuros sogro e nora, tinham da vida, tinham de Deus. Ambos suplicam a Deus que olhasse para a situação deles. Tobit, que depois de cego passou a ser objeto de zombaria dos pagãos, e Sara, que se via afligida por um malefício que provocava a morte de seus noivos, e por isso também era zombada até pela criada de seu pai. Tobit ainda tem uma visão de que Deus castiga por causa de seus pecados e do pecado de seus pais. E no auge de sua angústia pede a Deus que lhe tire a vida, dizendo: é melhor morrer do que ter sempre diante de mim essa angústia e ter de ouvir os insultos. E Sara pensa em suicidar-se, mas o que a retém é o amor ao seu pai, Raguel. Pensa ela: não posso fazer tal coisa, poderiam escarnecer de meu pai e dizer-lhe: tiveste uma filha única, muito querida, e ela enforcou-se por causa das suas desgraças. Nosso texto de hoje termina dizendo que foram ouvidas as orações de ambos, de Tobit e de Sara, na presença da glória de Deus. Por isso, foi enviado Rafael para os curar. Mas vale a pena ler a continuidade do texto que explicita a cura que tiveram. Diz assim: que o anjo Rafael foi enviado para tirar as manchas brancas dos olhos de Tobit, a fim de que visse com seus próprios olhos a luz de Deus, e dar Sara, filha de Raguel, como esposa a Tobias, filho de Tobit, e livrá-la de Asmodeu, o pior dos demônios, porque Tobias tinha mais direito sobre ela que todos quantos a pretendiam. Nosso texto de hoje é interessante também no sentido de indicar uma possível crença na outra vida, o que não encontramos na totalidade do Primeiro Testamento, a não ser em textos deuterocanônicos. Isto está presente quando Tobit suplica a Deus: deixa-me ir para a morada eterna e não afastes, Senhor, de mim a tua face. O texto também revela que o autor de Tobias tinha uma visão espiritual marcada por uma luta entre o bem e o mal, simbolizada por anjos do bem e anjos do mal, os demônios. Rafael aparece como o anjo do bem, curando e dirigindo os caminhos dos justos, Tobit e Sara, e libertando-os, a esta sobretudo, do demônio Asmodeu. Voltaremos ao texto de Tobias na sexta-feira, onde veremos a ação de Deus na vida de Tobit por meio de seu filho Tobias e do anjo Rafael. Do texto de hoje fica-nos a certeza do valor da oração de súplica, marcada pela angústia de situações aparentemente intransponíveis. Se há um conselheiro fiel que nunca nos abandona, é o próprio Deus, com o qual podemos desabafar nossas penúrias e suplicar pela superação de momentos de desespero em nossa vida. Marcos 12, 18 e 27. O texto de Marcos nos coloca à frente a dois temas de ordem bem diferenciadas: a lei do levirato e a vida pós-morte. Como nos diz Luiz Alonso Scheckel, a lei do levirato procurava assegurar a descendência de um defunto sem filhos e, com isso, acolher uma viúva. Se os 7 irmãos ressuscitam, voltará a mulher ao primeiro para dar-lhe um filho e conservar seu nome? E os outros irmãos têm garantida a descendência?
A conclusão é que a lei do levirato desacredita, ridiculariza a ideia da ressurreição e aos que creem nela, como Jesus. E ao afirmar não à imortalidade natural da alma, mas ao poder vivificante de Deus, Jesus deixa claro que a ressurreição não consistirá num prolongamento ou repetição da vida terrena, visto que já morreram. Não fará falta a geração para perpetuar o nome. Pela comparação com os anjos e o lugar celeste, está claro que Jesus fala da ressurreição gloriosa dos justos. Claro que sobre a ressurreição pesam inúmeros temas fascinantes e fronteiriços na fé. Para Paulo, quem não crê na ressurreição em vão crê. Porém, quando ela se dá? No momento em que morremos ou teremos que esperar depois da morte o momento da ressurreição de todos? E como seremos? Teremos a chance de nos reconhecermos mutuamente como ressuscitados? E o que dizer da ressurreição da carne, que dizemos cada vez que professamos a fé? É um mundo vasto de questões que dão o conteúdo para uma disciplina toda teológica, a qual chamamos de escatologia. Aqui o espaço é curto para aprofundarmos todos estes temas, mas podemos arriscar algumas afirmações que, se não respondem a todas as nossas interrogações, nos abrem pelo menos o apetite para continuarmos na busca. Nossos exegetas portugueses tentaram uma síntese. No tempo de Jesus, dizem eles, eram várias as posições diante do tema da ressurreição. Os saduceus a negavam, os rabinos fariseus a afirmavam, mas com uma certa liberdade interpretativa. Ressuscitariam só os justos, ou só os judeus, ou todos os homens. Os ressuscitados voltariam à sua corporalidade original, incluindo as enfermidades. Os helenistas pagãos, influentes quando Marcos escreve o seu evangelho, preferiam falar da imortalidade do espírito, capaz de sobreviver por si mesmo ao corpo e de se libertar da prisão. Jesus responde a todos, pondo no centro a verdade do amor de Deus. Se Deus ama a pessoa, não pode abandoná-la ao poder da morte, mas há de uni-la a si, fonte de vida, tornando-a imortal. Mas como será essa vida além túmulo? Para Jesus será uma vida que escapa aos esquemas do mundo presente. Será divina, eterna, comparável à dos anjos, de tal modo que o matrimônio e a reprodução serão supérfluos. Não será um prolongamento desta vida, mas uma existência nova, resultante de uma misteriosa transformação, fruto da fidelidade do Pai que envolverá a pessoa humana toda, e não só o espírito. Como diz o Vaticano II, nós ignoramos o tempo da consumação da Terra e da humanidade, e desconhecemos a maneira de transformação do universo. Passa certamente a figura deste mundo deformada pelo pecado, mas aprendemos que Deus prepara morada nova e nova terra. Nela habita a justiça e sua felicidade irá satisfazer e superar todos os desejos da paz que sobem nos corações humanos. Para participarmos desta nova morada preparada pelo Pai a todos nós, entendemos que pela ressurreição tudo em nós é transfigurado, corpo e a alma. Como nos explica Leonardo Boff, corpo aqui não é sinônimo de cadáver que fica neste mundo após a morte e se decompõe. Corpo não é um agregado acidental ao ser alma,
mas uma dimensão indiscernível de nós mesmos, o modo concreto como o espírito se encarna na matéria, vem ao mundo e se autorrealiza. Sendo assim, o corpo de ressurreição possuirá a mesma identidade pessoal e não material como aquele que éramos na existência no tempo e no espaço. Não podemos confundir identidade corporal com identidade material. Basta ver que somos os mesmos que éramos quando criança, mas materialmente falando somos muito diferentes. O que ressuscita é o nosso eu pessoal, aquilo que criamos em interioridade dentro da vida terrestre. Na ressurreição, cada qual ganhará o corpo que corresponde ao seu eu e que o exprime total e adequadamente. Ressuscitados, não teremos mais os obstáculos que temos em nossa vida terrestre. No final da vida terrestre, deixamos para trás um cadáver. É como um casulo que possibilitou o emergir radiante da crisálida e da borboleta, agora não mais presa pelos estanques limites do casulo, mas aberta ao horizonte vasto de toda a realidade. Depois da morte e ressurreição, vida eterna da pessoa, corpo e espírito, em comunhão íntima com Deus, com os outros e com todo o cosmos, pois, desfeito nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Um beijo no seu coração.